Quando se fala em ciência e tecnologia, se fala de processos. E o desafio deles é responder questões do hoje, sempre com a responsabilidade de construir o amanhã. E essa discussão ganha cada vez mais força diante dos desafios que a pandemia nos apresenta. A gente sabe, são questões sociais, econômicas, ambientais e tantas outras que sublinham mais uma vez na história o papel da ciência para propor soluções. Eu sou Lívia Paulo e eu estou aqui com o Davi Teles, o secretário de Ciência e Tecnologia do Maranhão. Secretário, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Lívia, é um prazer falar com vocês. Muito obrigada. Como a gente sabe, o secretário tem um papel crucial na tomada de decisões para que a inovação continue ganhando força no Maranhão. Por isso eu queria perguntar para você de que forma os investimentos do governo do estado se efetivam para que esses projetos aconteçam hoje aqui no nosso estado. Olha, Lívia, falando de inovação especificamente, nos últimos 3 ou 4 anos, o governo do Maranhão tem dado um foco muito especial para esse setor. Não é exagero dizer que hoje o nosso programa de incubação, de aceleração de startups é, sem dúvida nenhuma, o mais promissor e o mais consistente programa público de incubação e aceleração de startups no Brasil. Há 3 anos consecutivos que recursos da FAPEMA são direcionados em bom número para startups maranhenses, num processo que é extremamente bem elaborado, que vai para muito além do simples fomento financeiro da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Além do fomento da FAPEMA, nós disponibilizamos para os nossos empreendedores espaços, hubs públicos de qualidade, como é o caso do Casarão Tech Renato Arce e agora mais recentemente o Locomotiva Hub na Nova Refesa e além disso o pilar da mentoria, da consultoria, o pilar que é o mais importante, que é o pilar referente à transferência de conhecimento e ao acompanhamento durante todo um ciclo de 1 ano em relação a esses empreendedores. Tem um dado que é absolutamente impactante a esse respeito. Mais de 92% das startups que seguem essa linha de incubação, conforme manda o figurino, com todas as metodologias ágeis, com acompanhamento correto, mais de 92% delas têm êxito e viram scale-ups, que aliás é a nossa grande intenção, transformar e ajudar as startups maranhenses a se transformarem em scale-ups, que são aquelas empresas de base tecnológica, de base inovadora, que crescem sempre no ano posterior, bem mais do que no ano anterior, empregando bastante e, claro, sendo disruptivas, transformando o conhecimento em novos processos, em novos produtos, em soluções inovadoras. Então, o recurso da FAPEMA tem sido absolutamente primordial para isso. Só no último ano, nós chegamos a R$1.650.000 nesse ciclo que compreendeu aí, inclusive o ano de 2020, que foi um ano bastante difícil, e além disso, esses outros 2 pilares muito importantes. E secretário, quais são os resultados que esses investimentos nos trouxeram no meio da pandemia? Olha, se teve um acerto que nós fizemos, foi exatamente envolver o nosso ecossistema de inovação com as necessidades das dores da pandemia. E aí a gente está falando efetivamente de dores reais, não somente o termo dores lá que a inovação utiliza. Nós colocamos dentro do Casarão Tech, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em parceria com os Makers MA, mas com um importantíssimo apoio, suporte da FAPEMA, nós colocamos uma fábrica de equipamentos de proteção individual e de equipamentos biomédicos como um todo. E aí nós produzimos em larga escala máscaras do tipo Face Shield, câmaras de proteção para profissionais de saúde e pacientes e outros equipamentos biomédicos conforme a demanda do nosso sistema de saúde. E isso, obviamente, dentro de uma sede que já respira inovação, que é o Casarão Tech, e com um ecossistema que vê no seu entorno orbitando diversos players, que vê orbitando diversos interessados em ajudar. Então, na pandemia, nós colocamos todas as nossas forças à disposição
elaboração, da fabricação desses equipamentos para ajudar o nosso sistema de saúde diante de uma situação de calamidade pública como a gente vem vivendo aí há mais de um ano. E como que o senhor enxerga quais são os desafios que o senhor enxerga que a gente ainda tem no Maranhão para enfrentar em relação ao fortalecimento da ciência, da tecnologia? Olha, o Brasil como um todo tem um dado que ainda é preocupante. Nós somos um dos países que mais produz ciência e tecnologia no mundo. Nós estamos ali entre o 12º e o 14º lugar, segundo relatórios recentes da Endeavor, mas nós ainda estamos lá pelo 70º, 80º lugar em produção de inovação. Significa dizer que a gente precisa dar um salto na transformação de pesquisa, de ciência e tecnologia em produtos. E não só produtos mercadológicos, produtos para elevação de IDH, produtos para a preservação do meio ambiente e a garantia do desenvolvimento sustentável. Cada vez mais a academia maranhense, a academia brasileira, que tem muitas condições de fazer isso, tem que ser incentivada, tem que ser fomentada, tem que ter o apoio para transformar a sua ciência e tecnologia de alto rendimento efetivamente em inovação. Com certeza. E a gente está enfrentando hoje um momento de reorganização de investimentos públicos no país, também por causa da pandemia. E o Maranhão continua investindo cada vez mais em ciência. Qual o posicionamento do Maranhão em relação aos outros estados do Brasil? Se nós formos pegar os 6 anos de governo Flávio Dino, nós vamos perceber que nós somos um dos poucos estados do Brasil a manter uma linha vertical ou um gráfico, uma curva sempre considerável relativa ao aumento de investimento em ciência, tecnologia e inovação, em desenvolvimento tecnológico, em pesquisa. A FAPEMA é uma das poucas fundações de amparo à pesquisa do Brasil que consegue manter, a duras penas, com muita dificuldade, um nível bom de investimento em pesquisa. Obviamente que nos últimos 2 anos, os recursos da FAPEMA tiveram uma redução. Mas se você for comparar com as outras FAPs do Brasil, a FAPEMA e o nosso sistema de ciência e tecnologia mantém um padrão, ainda com uma redução que é normal por conta de crises severas que a gente vem experimentando. Essas reduções não se comparam a praticamente a exclusão total desses recursos em outras FAPs, em outros sistemas estaduais Brasil afora. Eu acho que esse é um diferencial nosso. É uma visão estratégica e no momento como esse de pandemia, a gente percebe que a ciência, a tecnologia, a pesquisa é o que apresenta um mundo possível. Imagina se não fossem os pesquisadores do Butantan. Imagina o que seria se não fossem os pesquisadores chineses que conseguiram, junto com os nossos pesquisadores do Butantan, construir a Coronavac com a empresa Sinovac, com o Butantan, e os grandes pesquisadores da tradicional Fiocruz, uma empresa, uma fundação secular no Brasil, que tem a sua base em ciência e tecnologia e na construção de um mundo melhor e de superação de fases tão difíceis como essa. O Maranhão tem uma visão muito clara de que sem ciência, de que sem tecnologia, sem inovação, sem pesquisa, não há um futuro possível. Perfeito. E o senhor falou sobre a FAPEMA, que os investimentos são concedidos também através da FAPEMA. Quais são os outros órgãos vinculados à SECT? A SECT ela faz a coordenação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação Estadual. Portanto, as universidades estaduais, muito embora tenham autonomia preconizada pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, elas são vinculadas à Secretaria, tanto ao EMA quanto ao EMASul, e também à FAPEMA. Além disso, a Secretaria ela tem os seus próprios programas, são programas importantes. Eu cito aqui o Aulão do Enem, a Caravana Luminar da Ciência, o Maranet, que vem promovendo inclusão digital, Maranhão afora, com acesso à internet pública. Hoje estamos em quase 50 cidades. E o Inova Maranhão,
que hoje já completa aí 7 eixos. Hoje o nosso carro-chefe, eu diria assim, Lívia, além do nosso eixo startups, que foi nosso eixo primeiro, nosso eixo inspirador dos outros eixos, nós temos o eixo universidades, e aí o Centelha é o núcleo desse eixo, o edital Centelha, com contrapartida fundamental da FAPEMA e participação essencial dos técnicos da FAPEMA, o envolvimento pessoal do presidente André e dos demais diretores e de todo o staff da FAPEMA, o eixo educação básica, com Maratoninha Maker e Nova Galera, que faz com que crianças e adolescentes possam ter um contato com uma inovação transformadora. O eixo ecossistema, que visa entender melhor todo esse cenário, entender suas dores, suas necessidades, para promover uma integração maior desse ecossistema. O eixo administração pública, que vai perquirindo, vai investigando as necessidades dos órgãos administrativos. Às vezes não é necessariamente um aplicativo, às vezes é uma metodologia, um design thinking, um Scrum, uma forma de encontrar melhor um diagnóstico para um possível problema. Então hoje nós temos o eixo empresas agora com o Tecnova, que também é um edital com uma contrapartida e um papel importantíssimo da FAPEMA, que visa introduzir inovação no fazer mais essencial de empresas que não são de bases tecnológicas, mas que querem se tornar empresas inovadoras. Então hoje o Inova Maranhão acabou por ocupar um espaço bastante grande, porque a inovação acabou assumindo um papel muito importante no mundo, e o Maranhão, por ordem do governador Flávio Dino, por uma determinação muito estratégica do governador Flávio Dino, precisou, de maneira pioneira, e muitos dos nossos programas e ações são pioneiros, acompanhar essa tendência mundial. Ou seja, é um pensamento inovador, comportamento empreendedor que está sendo implantado dentro das organizações públicas e através delas em vários outros locais, para que essa geração esteja aí se destacando cada vez mais, protagonismo, e isso é cada vez mais importante. Por isso, eu queria pedir para o senhor que deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo essa entrevista. Podem ser pessoas que já estão envolvidas em projetos inovadores ou potenciais investidores. Queria que o senhor falasse para a gente, é possível investir em ciência e tecnologia no Maranhão hoje? É possível, estamos fazendo. Num momento como esse difícil, a mensagem que nós temos que sempre sublinhar, sempre deixar clara é a mensagem de cuidado, mas também de esperança. Esperança que a ciência garante. Se não fosse a ciência, se não fosse a tecnologia, a inovação, a pesquisa, a universidade, a academia, nós não poderíamos ver um fio de esperança à nossa frente, diante de um momento tão difícil, tão devastador, que o país e o mundo padecem. Mas além dessa mensagem relacionada à pandemia, é a mensagem de sempre, no sentido de que uma visão estratégica de desenvolvimento nacional e estadual passa pela ciência, tecnologia e inovação. Os grandes países do mundo, quando estão em crise, em dificuldade, não diminuem investimentos em ciência e tecnologia, aumentam seus investimentos em ciência e tecnologia. Para que haja soluções. Para que hajam soluções. Ciência e tecnologia não é um item do orçamento que é cortado nos grandes países nos momentos de crise. Vide os momentos de crise em todos os continentes. As crises que a Europa Ocidental passou, que a América do Norte passou, que o Japão passou, que a China passou, sempre um incremento no investimento em ciência e tecnologia, no momento de crise financeira, inclusive, em curto, médio e longo prazo, faz com que esses países saiam da crise de maneira mais rápida possível. Então, é a mensagem de uma visão estratégica de ciência, tecnologia e inovação. Eu dou sempre o exemplo do nosso investimento no edital Startups. Nosso primeiro edital Startups, um experimental, que nós fizemos lá em 2017, nós tivemos, eu acho que, 15 projetos que se submeteram. Já no ciclo seguinte, nós tivemos 110 projetos submetidos. No último, nós tivemos 250 projetos de startups submetidos. E a nossa expectativa para o novo edital Startups, que nós vamos lançar agora no começo do segundo semestre, é de que pelo menos 500 projetos de startups
se submetam ao novo ciclo de incubação de startups. Então, obviamente que isso é uma resposta para a sua pergunta. Vale a pena investir em ciência, tecnologia e inovação? Sempre vale a pena, se você fizer de maneira bem feita. Não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito. É um programa público e, por ser público, tem que ser mais eficiente, porque abrange o maior número de pessoas, porque tem, obviamente, em sua própria essência, uma importância, uma relevância maior. Sempre vai valer a pena investir em ciência, tecnologia e inovação, porque significa investir em vida, significa investir em desenvolvimento. E isso traz soluções práticas para o dia a dia de cada uma das pessoas que estão ouvindo a gente. E a gente percebe o comprometimento da Secretaria em implantar um pensamento diferenciado em todas as pessoas envolvidas nos projetos. E por isso eu te agradeço muito por estar aqui nessa discussão com a gente e que a gente possa cada vez mais colocar esse tema em pauta e lembrar da importância da ciência para que a gente construa um futuro cada vez mais eficiente, eficaz e melhor. Obrigada. É isso. Obrigado, Lívia.